E aí, negada, tudo bem? Todo mundo pronto aí para a Terceira Guerra Mundial? Desde os ataques dos Estados Unidos a um aeroporto em Bagdá que matou o general Qasem Soleimani, e a mídia anda falando sobre uma provável Terceira Guerra Mundial. E daí os brasileiros passaram a postar vídeos muito loucos se referindo a que o exército brasileiro está pronto, a quem votou 17 é que tem que ir, a isso e aquilo. Eu tenho que confessar que os vídeos realmente estão engraçados, apesar de ser um assunto sério, mas o brasileiro sabe como pegar algo triste, algo preocupante e sempre fazer a gente rir. Agora, gente, brincadeiras à parte, cadê aquele pessoal que tava vestido de comandos em ação, de soldado, né? Apareceu aí, na época que tava falando da Venezuela, o Chile, apareceu aí um pessoal que era de Bolsonaro, que aparecia fardado dizendo: eu estou pronto no meu capitão. Pode me mandar pra Cuba pra acabar com o comunista, pra acabar com o esquerdopata. Pode me mandar pro Chile, pode me mandar pra Cuba. E realmente eu sempre vi aí o capitão, que é o nosso presidente, muito macho quando se referia à Venezuela, se referia a Chile, se refere a Cuba. Mas eu nunca vi ele assim com muita macheza quando se refere à Rússia, à China. É, meus amigos, é muito fácil falar grosso quando a gente tá se referindo a quem é mais fraco do que a gente. Mas eu não tô aqui para falar de coisas do Brasil, não. Eu estou aqui para falar dos Estados Unidos. E tudo que eu falar aqui eu não quero generalizar para toda a população, a nação americana, não. Ao governo, ao tipo de política que os Estados Unidos adotou desde antes da Primeira Guerra, desde o seu desenvolvimento até os dias de hoje. Primeiro, antes de explicar para você o que está acontecendo entre Estados Unidos e o Irã, vamos entender como os Estados Unidos se transformou em uma potência. Primeiro, tem um território gigantesco que dá para agricultura, que dá para criar gado, que tem minerais, então o território é muito rico. Segundo, o tipo de colonização não foi de exploração, que nem foi no Brasil. Lá nós tivemos um tipo de colonização de povoamento. E o país ficou fora de duas guerras mundiais. Quer dizer, enquanto a negada na Europa estava se destruindo em guerras, estava tendo prejuízo, tinha pessoas morrendo, a economia estava se defasando, os Estados Unidos estavam lá todo de boa, cuidando do seu desenvolvimento, da sua indústria, da agropecuária, e só coisa boa. Na Primeira Guerra Mundial, que foi em 1914, estava lá na Europa dividido. De um lado, a Tríplice Aliança, que era a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. E do outro lado estava a Tríplice Entente, a Inglaterra, a França e a Rússia. E os Estados Unidos só assistindo, ó. Para não dizer que tava só assistindo, tava lá dando uma força pra França, mas não se metia e deixava a negada se matar. E foi. Eles só entraram no finalzinho, em 1917, porque a Alemanha declarou guerra total submarina. Quer dizer, ninguém podia chegar ali nos territórios da Europa, eles iam afundar os navios tudinho. Aí os banqueiros, os ricos dos Estados Unidos, que tinham negócios tanto na França como na Inglaterra, pressionaram os Estados Unidos: ei, meu irmão, peraí que a gente tem que encurralar, a gente precisa ir pegar nossas coisas e tal, ter um navio. Aí foi quando os Estados Unidos, pressionado pela burguesia, entrou na guerra de forma assim, já na guerra acabando, só para dar o tiro de misericórdia. É o quê? Em 1918 acaba a Primeira Guerra Mundial, os países da Europa acabam todos destruídos, todos sem tecnologia, sem alimento. Aí o que é que acontece? Os Estados Unidos, bonzinho, chega: olha, eu vou ajudar vocês, a gente cobra aqui uma taxinha, sabe, um jurozinho, mas a gente tem comida, viu? Porque enquanto você estava a guerra, a gente estava aqui produzindo, tem tecnologia, a gente tem indústria, viu? Precisar de qualquer coisa a gente tá vendendo, viu? Tá tudo bem. Olha os Estados Unidos, olha.
E aí, com o final da Primeira Guerra, a Alemanha passou a ser uma república, um sistema parlamentar democrático, com um presidente eleito diretamente. Só que quando ela saiu da guerra, ela saiu com crise social, crise econômica, e principalmente porque devia aos países vencedores. Com isso, aumentou a taxa de desemprego, aumentou a inflação, e aí os trabalhadores alemães, impulsionados pela Revolução Russa, aí de direitos trabalhistas e tudo mais, foram fazer greve, e teve até líderes comunistas na Alemanha que estavam lá para defender o direito dos trabalhadores. Aí, menino, nesse momento, uma pequena burguesia que sobrou na Alemanha, gente que ainda tinha dinheiro, morrendo de medo aí dessa coisa de socialismo, de comunismo, de greve de trabalhadores, eles apoiaram um partidozinho pequeno que tinha acabado de aparecer, né? Não era aliança não, não do partido, mas era um partidozinho pequeno que era liderado por um doido. Quem era? O Adolf Hitler. Então, Adolf Hitler era um Zé Ninguém que foi apoiado naquele momento pela burguesia para que eles não tivessem as suas riquezas, economias aí divididas para a população com o comunismo. A Alemanha coloca Hitler no poder e você já sabe no que deu, né? A Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939. E mais uma vez os Estados Unidos ficou do lado de fora comendo pipoca e só assistindo lá os países se destruírem. Ele só foi entrar em 1941, quando o Japão, que era aliado lá da Alemanha, atacou Pearl Harbor, no Pacífico. Gente, depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre curiosidades do Hitler, como ele era mentiroso, como ele gostava de manipular as pessoas e como ele era medroso. Enfim, isso é para outro vídeo. Aqui eu vou dizer só o seguinte, uma coisa que ele fazia era investir exatamente em tecnologia. Mas veja só para que ele queria tecnologia. Ele tinha cientistas para criar armas biológicas, armas químicas, e ele queria uma bomba nuclear. E olha que a Alemanha é até hoje um país que sempre foi muito avançado tecnologicamente. Mentes brilhantes são lá da Europa. A gente tinha Einstein, a gente tinha Heisenberg, a gente tinha Max Planck. E desses cientistas, um abriu a porta para poder fazer a bomba atômica. E foi quem? Albert Einstein, onde ele propôs aquela equação que diz que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Nesse momento, Einstein deixa bem claro que matéria e energia são a mesma coisa de formas diferentes. Só que nessa época Einstein não acreditava na sua própria equação. Ele não acreditava que a humanidade fosse capaz de quebrar um átomo. Para Einstein, isso nunca iria acontecer e jamais a gente poderia ter armas nucleares. E Einstein fugiu da Alemanha quando Hitler assumiu o poder. Por quê? Porque o Hitler era totalmente contra os judeus e Einstein era judeu. E aí Einstein foge para os Estados Unidos, tem apoio dos Estados Unidos, era um grande cientista, ele passou a ser um popstar e tal, e ficou lá, Einstein sem acreditar. Só que em agosto de 1939, chega na porta da casa de Einstein, na sua casa de férias, chega lá um amigo, um colega de profissão, um físico chamado Léo Szilard. E o Léo chega, bate na porta e diz: Einstein, você está errado. É o quê? É possível sim. Aí ele mostra lá matematicamente a capacidade que tem de pegar urânio e enriquecer esse urânio e poder fazer reações químicas em cadeias com urânio, né, nas reações nucleares. E o colega dele, Léo, provou isso para Einstein e Einstein ficou super preocupado porque viu que as equações faziam sentido. Nesse exato momento, Einstein escreve uma carta e manda para o presidente Roosevelt nos Estados Unidos. E aí, nesse momento, os Estados Unidos começa o projeto Manhattan. O que é o projeto Manhattan? É o projeto da construção da primeira bomba atômica. Então, até nisso, os Estados Unidos saíram na frente. Os Estados Unidos foi o primeiro país a fazer a bomba atômica, em vez de Hitler, né?
Então, sem participar das guerras mundiais, Estados Unidos ficou lá no cantinho dele, só adquirindo riqueza, só emprestando dinheiro aos países que foram defasados, só pegando aliados, e aí com a bomba atômica que eles tinham, querendo mostrar o poder para todo mundo. A partir daí, os Estados Unidos só entraram em guerras que fossem a favor economicamente. Os Estados Unidos não entram em guerra porque ele é bonzinho. Não foi lá no Vietnã porque ele é legal. Ele não foi lá no Iraque porque era legal. Ele só entra em guerra se ele tiver alguma coisa. E para ele entrar em guerra, ele não pode chegar e dizer assim: não, eu tô entrando no teu país porque eu quero teu ouro. Não, eu vou invadir teu país porque eu quero teu petróleo. Não. Ele vai dizer que é por causa do terrorismo, vai dizer que é porque você não gosta de Deus, vai dizer que é porque você tá acabando com a camada de ozônio, vai inventar alguma coisa para poder ir no seu país e tirar a sua riqueza. Em países como o nosso, Brasil, ele não precisa fazer isso, ele só faz a sua ideologia e faz uma colônia sem fazer a guerra. A gente passa a ser escravo dos Estados Unidos, eles nem precisam gastar dinheiro. Jota, mas aí no caso do Irã, por que que eles mataram o general Qasem Soleimani? Bem, em entrevista à CNN, Mike Pompeo, que é o secretário de defesa dos Estados Unidos, disse que o general Qasem Soleimani era uma ameaça imediata. E aí o repórter, o âncora, ele pergunta, mas é uma ameaça do outro lado do oceano? Que ameaça ele podia fazer ao território dos Estados Unidos? Specific target overseas? I'm not going to say anything more about the nature of the attack, but know that this was not just in Iraq, it was throughout the region. E aí o secretário fala nada com coisa nenhuma, continua dizendo que o homem é uma ameaça. E aí o âncora ele insiste e pergunta se era uma ameaça ao território dos Estados Unidos. E aí ele diz que não era uma ameaça ao território, mas era uma ameaça não sei o que não sei o que. Was there any imminent threat to the US homeland? These were threats that were located in the region. Sabe o que é engraçado, gente? Se vocês lembrarem de 2002, o George Bush filho disse que lá no Iraque tinha armas biológicas perigosíssimas e que os Estados Unidos tinha que ir lá, que tinha que intervir nessas armas biológicas. I take the threat very seriously. I take the fact that he develops weapons of mass destruction very seriously. E essas armas nunca foram encontradas. Os Estados Unidos foi lá, invadiu, pegou petróleo e essas armas nunca foram encontradas. Isso em 2002. Era tudo mentira! Aí agora em novembro de 2019 o Irã foi dizer que achou novas reservas de petróleo que davam mais de 53 bilhões de barris. Não sei nem quanto isso vale. Eu só sei, menino, que olha, show! Isso é uma notícia maravilhosa pro país que vai crescer economicamente, vai vender, certo? Errado, porque os Estados Unidos fazem sanções com o comércio do Irã. Quer dizer, eles pedem aos países que são aliados dos Estados Unidos para não comprar coisas do Irã, porque eles dizem que se você comprar coisas do Irã, ele vai se desenvolver, ele é uma ameaça. Então não comprem coisas do Irã. Isso a gente chama de sanções econômicas. Com isso, o Irã tem dificuldade de vender seu petróleo, tem dificuldade até de adquirir tecnologia para poder fazer perfuração para tirar seu petróleo. Tudo isso por causa dos Estados Unidos. Só que veja bem, com esse ataque, o Irã e os aliados ali estão todos com raiva, querem se vingar dos Estados Unidos. Eles já tinham feito aí um pacto de não fazer armas nucleares, eles agora estão dizendo que vão fazer armas nucleares. Isso é bom para o mundo? Não. Isso é bom para os próprios Estados Unidos, porque nos Estados Unidos tem gente que não concorda com o Trump, que acha que ele é um louco. Isso também não é bom para os Estados Unidos. Então por que que o Trump, nesse momento, resolveu atacar o Irã? Não só por causa do petróleo, mas qual seria o outro motivo? Vamos caçar aqui na conta do Twitter do Trump de 2011 e ver o que é que o Trump falava do Obama. Em 2011,
para se eleger, Obama vai começar uma guerra contra o Irã. Olha aí, no outubro de 2012, agora Obama está despencando nas pesquisas. Observe que ele vai atacar a Líbia ou o Irã. Ele está desesperado. Setembro de 2013, prevejo que o presidente Obama irá em algum ponto atacar o Irã para salvar sua cara, sua face. 25 de setembro de 2013. Lembre-se do que eu disse antes. Obama um dia vai atacar o Irã para mostrar que é macho. Então, gente, hoje o Trump ele vive uma situação parecida com a que Obama vivia em 2012. Na verdade, uma situação até pior, porque contra o presidente Trump tem um pedido de impeachment. O Trump está fazendo agora, nesse momento. Quer dizer, ele atacou o Obama de uma coisa que hoje ele está fazendo. Gente, a verdade é que o Trump está sendo altamente irresponsável, está desesperado, estão em busca das riquezas do Irã, do seu petróleo, e o presidente Trump está de forma repugnante tentando de tudo para se manter no poder.